Olá, meus queridos, um bom amanhecer para todos. Nós estamos dando continuidade aqui à história dos verdadeiros hebreus israelitas, que até então a gente não tinha nem pensado em praticamente nada do que vai ser lido. E eu espero que o nosso Pai, que o Criador, abra o teu entendimento, né? Que tire as escamas dos teus olhos. O porquê que nós estamos falando tanto que nós fomos enganados, o porquê que nós estamos falando tanto que nós temos que sair desse sistema, dessa Babilônia, como a própria palavra diz, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos pecados dela e da sua ira, da ira do Pai. Então nós estamos buscando esse conhecimento e lógico que a gente não poderia guardar somente para nós, né? Então a gente tem que passar adiante esse conhecimento. Então vamos lá, meus queridos, olha só, nós vimos no estudo passado que teve muitas perguntas, né? Muitas pessoas se fazem perguntas. Da onde surgiu pessoas de cor escura, de cor preta? Por que que existem pessoas de cor clara e pessoas de cor escura? Por que que existe tanto racismo, hein? Tanto preconceito com essas pessoas? Vocês já se deram conta disso? Vocês já se perguntaram? Outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Por que que vocês acreditam que o nosso Salvador, que você conhece como Jesus, mas a gente já descobriu que o nome não é Jesus, é Yahushua? Por que que o nosso Salvador tem por obrigatoriedade ser da cor clara, cabelos longos, olhos azuis? E quando a gente chega para vocês e te fala, olha, o nosso Salvador não é branco, ele é escuro, ele é pretinho ou moreno, tá? Mas ele é de moreno para preto, ele não é claro, não é louro, ele não tem os olhos azuis. Aí eu te pergunto, se a gente chegar a dizer isso para as pessoas, que o Salvador não é aquele, o Salvador, a aparência dele é dessa outra forma, muitos não vão aceitar, e principalmente os preconceituosos, os que têm nojo dessas pessoas da cor escura, têm nojo, não querem nem estar perto, tratam mal, até matam por causa do racismo. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é isso. Olha só, vamos saber por quê, né, de tantas perguntas, a resposta dessas tantas perguntas que foram feitas no vídeo passado. Vamos continuar o estudo. Para se destruir um povo, é necessário contar a sua história pela raiz. E foi justamente isso que aconteceu aos negros. Nossos inimigos nos ensinaram que não tínhamos história. Surgimos do acaso no período da escravidão. Antes disso não existíamos, ou seja, eles tentaram apagar a nossa história. E por um longo tempo aceitamos isso como sendo a verdade e ponto final. Só que não existe esse ponto final, tá, meus queridos? Muitas pessoas estão indo atrás, buscando conhecimento, estão trazendo esses conhecimentos para todos nós. Um historiador britânico chamado Thomas Hodgkins escreveu assim: quando as pessoas falam, como ainda algumas vezes o fazem, sobre a África do Sul, do Saara como um continente sem história, o que eles realmente dizem é que essa porção da África tem uma história da que nós, os ocidentais, somos deploravelmente ignorantes. Todos devem admitir que ainda somos vítimas de uma mentalidade colonial. Para nós é difícil compreender que os africanos possuíam sua própria civilização durante muitos séculos antes dos europeus, começando pelos portugueses, que ao final do século XV conceberam maliciosamente para a Europa a brilhante ideia de tentar impor a deles. Vê como é que é o procedimento, tá? Recentemente, o jornalista britânico de TV, Jon Snow, que fez seu nome como jornalista na África na década de 1970, ficou assombrado ao encontrar numa biblioteca em Tombouctou, em Mali, pilhas de livros fechados há mais de 500 anos. Em suas próprias palavras, em frente à câmera, ele diz: para nós, os europeus, é cômodo pensar que foi nossa cultura que levou os livros à África. Mas aqui em minhas mãos está a evidência que demonstra o contrário. Eles é que nos deram os livros, disse Snow enquanto revisava um deles. Viu, meus queridos? E assim a gente vai adquirindo esse conhecimento, descobrindo essas verdades. Os documentos demonstram que as primeiras universidades da Europa foram fundadas muito depois da Universidade de Sankore, em Tombouctou, cujos professores eram todos africanos. Há muitos fatos ocultos na verdadeira história dos hebreus israelitas, e essa é a principal razão pela qual ela tem sido escondida de nós. Como eu disse anteriormente, se puxarmos o fio da meada, tudo vai sendo desembaraçado, tudo vai sendo revelado, muita farsa vai sendo descoberta. Mas é preciso você querer, é preciso você sair da caixinha e começar tudo de novo, do zero, sabe? Deixar de lado tudo aquilo que tu aprendeu e começar de novo. Porque o que nós aprendemos, meus queridos, na escola, muitas coisas não são verdadeiras. Sinto muito em desapontá-los, mas essa é a verdade. Tentaram enganar o povo chamado negro, apagando a sua história antes da escravidão, escondendo a sua origem. Assim permanece até hoje várias perguntas sem respostas. Mas aqui você vai encontrar respostas para essas e outras perguntas.
Se você se contenta que não temos história, não faz sentido você continuar nesse estudo. Mas se você quer saber a verdadeira história dos negros, antes e depois da escravidão, então prossiga comigo, pois com certeza suas perguntas terão respostas e você vai perceber que além de simplesmente responder as suas perguntas, você vai se deparar com a maravilhosa missão que o Criador determinou para os hebreus israelitas, os chamados negros. Será essa talvez a causa para tantas perseguições por parte dos nossos inimigos? Eu desejo que ao término você entenda claramente o motivo pelo qual o próprio Criador separou os hebreus israelitas das outras nações e os colocou em posição de destaque. Vocês vão lembrar que na escritura diz assim, ele fala assim, para o povo dele não se misturar com outras nações, com outras raças. Tá? Por quê? Porque aquele povo era um povo separado, o povo hebreu era um povo separado. Tá? Era um povo santo, puro, era para ser, né? Mas eles se rebelaram contra o Pai. Eles não quiseram obedecer às suas leis nem os seus mandamentos e se rebelaram contra o Pai. Então, no próximo estudo, nós vamos dar continuidade a essa linda história que nós estamos descobrindo. Espero que você esteja junto comigo, né? Nessa busca, nessa descoberta. Porque, meus queridos, essa história que você lê da Bíblia não é só deles lá, não. Faz parte também da nossa história. Nós também fazemos parte daquela história. Nós somos também descendentes daquele povo. Tá? Então a gente precisa saber a verdade sobre essas histórias que foram ocultadas de nós. Aguardo você no próximo estudo.